não sei o que está acontecendo. Tudo. A minha cabeça está vazia. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Fala, seus mal diagramados Bez, e nessa terça-feira, Bolsonaro, como é de praxe entre os brasileiros, abriu a Assembleia Geral da ONU lá em Nova York e mais uma vez deu a demonstração de que hoje no Brasil nenhum humorista supera o nosso excrementíssimo presidente da República. Helder, eu me identifiquei com ele, porque assim como o Bolsonaro eu também não consigo ler o roteiro, nossa, eu fico meio assim, eu precisava de óculos e eu me senti representado ali. Falei, mesmo? uau, legal, cara, o cara também não consegue enxergar o que ele tá lendo. E uma coisa que a gente tava conversando, né, Helder, ele leu todo o discurso, né? Mas vai perguntar pra ele agora o que ele falou. Você acha que ele tem ideia do que ele falou? Agora, perguntasse depois que ele terminou o discurso, Chamada oral. 5 minutos depois, ele ia falar que não sabe o que disse, porque obviamente não foi ele que preparou aquele roteiro, um roteiro que tem pinceladas de surrealismo, fake news, delírios mentais e esquizofrenia, que é o grande combo típico de Carluxo, Felipe G. Martins, o forte chanceler Ernesto Araújo e o Bannon. O Steve Bannon também deu a sua pitada ali pra colocar o Bolsonaro pra falar na ONU. Cara, eu lembro que quando eu era criança, assim, eu falava, pô, eu queria um encontro, assim, do Fred Mercury com David Bowie, aí rolou. Fred Mercury com o George Michael, não rolou. Mas a gente teve um encontro agora de Soroka Bannon e Steve Bannon, cara, escrevendo um texto, olha que maravilhoso. Cara, imagina só a emoção que o Felipe G. Martins não ficou de Sorocaba para o mundo, conhecendo o grande ídolo dele e agora escrevendo juntos, né? A gente gosta muito de música, a gente vê que às vezes os caras se juntam pra escrever. É emocionante, né? É emocionante, cara, é emocionante. Pena que o resultado parece qualquer discurso que o Bolsonaro já fez. O de posse, o de Davos e inclusive o que ele fazia nos debates. Não mudou nada, né? Exceto pelo fato de que agora ele atacou o Raoni de uma maneira que eu não entendi direito o porquê, mas eu acho que é porque o Raoni tava dando uns rolê com o Macron. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers. Chegou bem em Nova York, né? Ele chegou lá sendo vaiado. Pô de costume, né? Ele já deve estar preparado. Desde aquele vídeo maravilhoso que ele tá vendo uma maratona passar e o cara xinga ele. Bolsonaro, tava no filho da p. Ele já tá acostumado. É a maratona que, inclusive, eu não queria citar, mas vou ser obrigado. Léo Índio correu e no final tirou uma foto com o sogro, digo, com o tio. Grande Léo Índio. É, grande Léo Índio, a gente tem que citar. Não foi pra comitiva. Aliás, comitiva dessa vez mudou. Hélio Negão, que é deputado federal e até agora ninguém entendia o porquê ia pro exterior com o Bolsonaro, já que não tem nenhum sentido. Ele não é ministro, ele não é assessor, nem secretário, nada. Dessa vez ficou de fora, porque o Bolsonaro levou outro representante minoritário, no caso, a Índia de São Carlos. São Carlos, pra quem não sabe, é uma cidade muito perto de Araraquara, aqui em São Paulo, que é o lugar de onde vieram os hackers. Coincidência. Eu acho que não, mas é impressionante como ele tira umas pessoas do interior de São Paulo pra acompanhá-lo como chaveirinho no rolê, né? Fica muito claro é que ele tá levando essa Índia pra criar uma cisão entre todas as tribos. Sim. Porque ela começou a falar mal do Raoni, a gente viu, ela é youtuber, gente. É ela é verdade. youtuber, a gente viu um vídeo de 20 minutos dela falando mal do Raoni. E aí falando, ele não me representa! E aí o que o Bolsonaro quer é a guerra entre todas as tribos pra acabar, né? Ele nem teve o trabalho de falar, ó, não foi minha culpa. Eles que se mataram. Ele quer criar o anti-Norvana, né? Desunir todas as tribos. Óbvio que nem todas as tribos indígenas pensam igual, a gente sabe muito bem disso daí. Mas, no entanto, ele quer mesmo criar essa treta, porque pra ele, quanto pior, melhor. Daí levou pra meter aquele rolê do tipo, nada contra índios, tem até amigos que são. A Índia tirou foto com a Michelle, que dessa vez acompanhou o marido, foi pra ONU com o marido, e ela vai participar também. Depois, né, dessa Assembleia Geral da ONU, ela foi participar de uma reunião na Unicef, onde ela vai falar sobre crianças que estão desamparadas e tudo mais. Em libras? Em libras. Talvez, espero que ela dê umas libras esterlinas pra essas crianças. De volta, né? De volta. Porque até agora ela não fez nada a não ser citar esse moralismo de goela do marido dela. E ganhar muitos depósitos na conta, né? Verdade. Talvez... É os recebidos, né? Como ela é uma blogueirinha de libra esterlina, ela tem os recebidos. O Queiroz coloca lá 24 mil, teve gente que mandou lingerie, a Michelle tá ganhando muito,
né? Sendo blogueirinha política. E ela foi com o marido, só que pelo jeito a dona Michelle não tá ligando muito pra saúde do Bolsonaro, que acabou de sair do hospital. É verdade. O médico falou, faça uma dieta, já que você não vai com o Hélio Negão, você não vai comer aqueles burger de 500 gramas com batata rústica. Vai lá, a Michelle que cuida da sua alimentação. O que eles foram fazer, Bez? Ah, eles foram comer pizza, cara. Porra, velho. Ele falou, não, a pizza é muito mais leve. Pizza Ah, mas massa desse tamanho, É, né? de calabresa. Pizza americana, então, é assim, cara. É Pan, pizza pan, massa pan, né? É estranho o cara poder traçar uma pizza 4 dias depois. Acho que o médico vai brigar com o Bolsonaro quando ele voltar. Mas se o Bolsonaro tá com um problema intestinal aí, estomacal, ele fez com que as pessoas que estavam ali na Assembleia também ficassem passando muito mal depois dos 30 minutos ininterruptos que ele falou, lendo no teleprompter, quase cego, quase não enxergando, mas também tanto faz, era só ele falar um monte de tag aleatória de direita que ia servir, ia ser igual. Lacração da direita. Quem disse que a direita não lacra, né? Verdade. Lacra, mas não lucra também, né? Porque os países estão abandonando o Brasil. E eu acho que depois desse discurso, você via ali na plateia uma coisa meio assim, as pessoas... A Merkel dormiu. Sim. Né? A Merkel tava meio sonolenta. E eu fiquei imaginando assim, a gente conta quantas vezes a palavra fuck foi falada no filme Rambo 2. Sim. Tem essas contagens assim da cultura pop. Quantas mortes aconteceram no filme do Schwarzenegger. Queria dizer, quantas pessoas ele conseguiu ofender em um discurso só. Eu perdi as contas ali na metade. Cara, no primeiro minuto, ele já ofende Cuba. Ele começa ofendendo Cuba, depois ele ofende os médicos cubanos, o que talvez prove que uma vez na vida a Patrícia Leles falou a verdade, que é quando ela falou que o Eduardo Bolsonaro foi traído por um médico cubano. A gente sabe que Patrícia Leles não é muito confiável também, mas essa é verdade porque os caras insistem, né, em atacar médicos cubanos, os caras nem lembram mais que trabalharam aqui. E parecia muito aqueles programas tipo Cidade versus Cidade, que quando o cara falava mal de alguém, ia na plateia assim, mostrava o cara... Que, então, assim, Bolsonaro falou mal de Cuba, aí mostrava a comitiva. Bolsonaro falou mal da União Europeia, aí mostrava ali a galera assim, tipo... Cara, tava parecendo um jogo, né? Uma gincana. É. Como ofender mais pessoas em menos tempo. Ele falou mal da ONU dentro da Assembleia Geral da ONU. Então aí você já vê que o cara é destemido mesmo, né? Se é pra ofender, podem chamar o Bolsonaro que ele tem a manha. E assim, eu imaginei que aquilo ali ia descambar pra um stand-up. De certa maneira foi, porque ele começa falando que o Brasil está interessado em manter a soberania e o patriotismo. Fiquei pensando, mas cara, é o maior lambibola do Trump que existe. Trump o tempo inteiro, cara. Exatamente. Um cara que não gosta do Brasil, ele já chamou o país de lixo. Falou, quem vai querer ficar nesse lixo? Aí eu fiquei pensando, isso aí é pra rir, né? Achei que a galera vai rir. E todo mundo que tava ali, o pessoal que trabalha na parte de cobertura internacional e tudo mais, fala, não, era a última chance que ele tinha pra mostrar que poderia mudar, poderia moderar o discurso. Ele não tá nem aí, velho. Ele não tá nem aí, ainda mais com o Steve Bannon escrevendo o que ele falou, né? Aliás, a Joyce poderia ter surrupiado aí, né, o discurso de alguém, algum conservador, assim, ficaria melhor. O discurso foi muito ruim, Helder. Eu fiquei toda hora assim, falei, a ONU podia ter mais senso de humor, podia ser mais humorístico. E pôr no telão ele criticando a ONU. As várias vezes que ele falou mal da ONU. Por que ninguém teve essa ideia genial? Falta contratar editores como você lá na ONU bicho. da próxima vez. Eu acho que fica mais engraçado. Jogava no telão jogava no telão ele falando mal do Macron, mal da Merkel. Mas ele foi covarde, porque quando ele quis citar Alemanha e França, ele não citou nominalmente como Cuba e Venezuela. Não. Ele falou certos países. É muito covarde, né, cara? O Bolsonaro é covarde demais. Ele já também falou que desta vez, ele não ia repetir o erro dos outros presidentes que falaram na ONU, que eles diziam e não diziam nada. Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo. Imaginei, levando em consideração que ele estava assistindo Chaves no hospital, que talvez ele não entendeu os discursos do FHC, do Lula, da Dilma, do Collor, porque um cara que tem como base cultural o Chaves, ele não deve entender discursos diplomáticos, né? Eu sempre achei Chaves muito ruim, mas se você pegar uma pessoa que quase tem 70 anos e que tem o Chaves como seriado... Não é nem da época dele, né? Não tem nem vendo justificativa. Tipo, não, é afeto geracional, ok. Não é, ele assistia o Chaves quando ele já tinha 40. Eu sempre critiquei o Chaves, vocês reclamavam. Olha quem assiste Chaves.
É verdade. Olha quem torce pro Palmeiras. É verdade. Olha quem ri kkk. A gente sempre fala isso aqui. E o que acontece também é que o Bolsonaro falou que não, agora no Brasil acabou a ideologia. Que bom. Que bom, né? O discurso dele foi todo ideológico, cara. Eu nunca vi um discurso mais ideológico do que aquele, Lá né? eu já, ali na Alemanha, em 34, de um senhor de bigodinho. Sim, Hugo Chávez, falando em Chaves, né? Ahmadinejad. Tem também. gente que é bem ideológica quanto o Bolsonaro. Mas uma coisa a ONU fez muito certo, Helder, colocar ele em primeiro. Porque aí, todo o discurso que vier depois vai ser muito bom. Ah, é verdade. Eu queria ter um Bolsonaro antecipando os nossos vídeos. Você aí que vai começar a assistir, é que você já tá na metade, a gente devia ter falado no começo. Põe o discurso do Bolsonaro antes. Vê uma live do Bolsonaro antes, depois vê um vê. vídeo da galã, você vai falar, nossa, pouquinho cara, melhor. é o novo Monty Python. Não, nem tanto. Mas é melhor. Sim, aí. Quando o pessoal vê em retrospecto, assim, uma diferença entre um e outro, vão achar que sim, É, cara. o Trump me disseram que foi maravilhoso o discurso dele. Imagino que sim. Inclusive, nesse dia foi um dia bem atípico nessa Assembleia Geral da ONU, porque teve Bolsonaro, Trump, Erdogan e Sisi falando no mesmo dia. Parecia tipo um Vila Mix, festival Vila Mix da política, onde um cantor ruim é seguido de um pior ainda. Não tem como você passar por esse dia da Assembleia Geral da ONU sem ter muita desesperança e depressão em seguida. E depois que a gente viu esse discurso do Bolsonaro da ONU, a gente chega a ter saudade de 2014, quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. E tem semelhanças, inclusive, porque o Bolsonaro levou uma carta da Índia. Quero ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os senhores. Levou uma carta que me lembrou muito... Quem manda carta hoje em dia? Então, me lembrou muito a carta da Dona Lúcia, enviada pro Parreira e pro Felipão depois de 2014, onde ela fala que lamenta a derrota, mas está com eles, né? Imagina a Dona Lúcia escrevendo carta e mandando pro Felipão na Granja Comari. Quem acreditou naquilo, velho? Pra mim, essa carta aí, o Carluxo se vestiu de Índia, cara, ali começou a escrever. Basicamente é um discurso do Carluxo que estava escrito lá. Ou foi a própria indígena youtuber que escreveu? Por que não? É uma índia reaça. A gente pode acreditar que ela tem capacidade para escrever aquela carta. Não, mas no computador, né? Não sim, manda um e-mail, é. Não à mão. Nem índio nenhum manda carta. Não, índio tem iPhone. Manda pelo iPhone, cara. Índio vai mandar carta escrita, manual. Não, recebi a carta aqui. É muita mentira, né? É muita mentira. Mentira que ele aprendeu com o Felipão. Inclusive, o Felipão deve ter dado essa dica no ano passado, quando o Palmeiras conquistou o Brasileirão. Quando der merda em tudo, forge uma carta aí. Carta. Forge uma carta. É verdade, ele teve a experiência. Deu certo a cada Dona Lúcia? Não, é piada até hoje. Você viu, por exemplo, você falou de Carluxo, tem uma parte aqui pra mim, que são vozes da cabeça do Carluxo, que ele fala que finalmente conseguiu acabar com a invasão dos cubanos que estavam tentando fazer uma revolução nos países da América Latina desde os anos 60. Quando isso aconteceu? Uau! Não, e ele cita o Foro de São Paulo, organização que teria sido criada por Fidel Castro, Hugo Chávez e Lula. Um tá preso, os outros dois morreram. Como é que isso existe ainda, Bolsonaro? Não sei, cara. Carluxo, desculpa. Só faltou ele falar da Ursal, né? Eu Mas tava aí, esperando. como é marca registrada do Daciolo, ele deixou quieto. Falou, não, eu não vou dar palco pra otário, deixa eu brilhar sozinho. E ele fala que quando ele desmontou esse esquema, era um esquema que civis e militares brasileiros foram mortos e tiveram suas reputações destruídas. Aí você vê, né? Um governo todo formado por militares precisa que Cuba venha aqui pra destruir as reputações deles? Não, basta eles darem entrevista. Augusto Heleno, se abrir a boca, já pronto. Já prova que escola militar não é tão boa, que general do exército não é tão inteligente quanto a gente pensava. Ah, aqui tem uma piada, acho que é uma piada meio disfarçada, mas eu peguei. Ele falou, nossa política é de tolerância zero com a criminalidade e com os crimes ambientais. Ué. Quem que escreveu isso? O Moro? Pode ter sido. Eu acho que é a parte do Moro aí. Sabe aquelas composições onde o cara fala, não, aqui tem que entrar um solo de maraca? Sim. É tipo essa parte que é a parte do Moro. Ele falou, ele até falou bem do Moro, né? Falou que é um herói brasileiro. Herói brasileiro. É o Super Moro, cara. É impressionante porque ele fala de criminalidade e acabou. Aí tá tendo tráfico dentro do avião presidencial. Ele falou também, as mortes de policiais diminuíram. No ano passado foram cerca de 400. Aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada pra ver se ele tá certo. Pode ser que ele tá.
393 até agora. Tá certo. Tá certo. Morreu menos. Morreu menos, só que ainda tem mais 3 meses. Calma, não falou isso. E também cobrar que o Bolsonaro pace. domine matemática básica é demais, né? Imagina só as agências de verificação de mentiras e notícias, o trabalho que elas vão ter pra analisar esse discurso do Bolsonaro. É uma mentira a cada frase, cara. O Helder falou a seguinte frase: a ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos revestiu. E, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Eu não entendi nada. Não faz nem sentido isso. Eu fico imaginando os tradutores simultâneos ali, tendo que falar, né, pros presidentes e autoridades. Os caras, mano, não entendi. Foda-se, não fui eu que inventei isso aqui, velho. O cara falou. Vou falar sem contexto. Se o pessoal não entender, eu vou chegar e falar, não, isso aí vocês têm que entender que esse é o tal do Bolsonaro lá do Brasil. Não dá pra entender o que ele fala mesmo. Você viu que uma hora a pessoa que tava fazendo Libras ali fez assim, ó. Foi nessa hora, cara. Porque não dá pra entender nada. Não, exatamente. Eu acho que foi assim, falou, mano, não sei mais. Não sei o que fazer. Aí ele falou que a gente precisa conhecer a verdade sobre clima, direitos humanos e igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Olha. Isso porque ele citou que João, no capítulo 8, versículo 32, diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade sobre o clima pro Bolsonaro? Não tem aquecimento global. Não, isso é tudo a fake verdade news. sobre direitos humanos. Direitos humanos para humanos direitos, Sim. não direitos dos manos. Não. Essa é a verdade sobre... E, Beze, depois do discurso do Bolsonaro, como você mesmo disse, veio Trump, que pareceu até um grande diplomata e uma grande mente brilhante. Sim. Em comparação ao Bolsonaro. Fácil, né? Trump, que até encontrou o Bolsonaro nos corredores, falou 3 frases lá, o Bolsonaro não entendeu nada, só queria tirar uma foto pra postar no Twitter. Tava com a boca ali no saco dele. Sorriu, tinha até pentelho laranja entre os dentes. Eu imagino que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa que fez com o Bush. Vai aparecer pra jantar. Tá nos Estados Unidos, vai lá pra Washington. Ele disse que ia jantar com o Trump. Será que o Trump sabe? Não tá na agenda oficial isso. Ele não sabe. Mas ele disse que ia jantar com o Trump. Eu acho que ele vai aparecer mesmo, de surpresa. Mas se aparecer, eu dou uma dica pro Bolsonaro, ele pode aproveitar e fazer como quando a gente vai em festa de nossos parentes e amigos, no caso. Sim. E trazer uns pratinhos com docinhos e salgadinhos pra alimentar aqui os 13 milhões de desempregados. Porque tá difícil, velho, tá difícil. E o cara só tá viajando, fazendo bravata e projeto mesmo pra resolver os problemas do Brasil. Eu não vejo, inclusive, Paulo Jegues disse recentemente que o projeto deles se auto-implodiu. Então Quem acabou, diria, né? Quem Acabou. diria, né, cara? Acabou o Brasil! Antes de acabar, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, comenta aí o que você achou desse discurso maravilhoso saído de Steve Bannon, Soroka Bannon, que grupo né? maravilhoso, né? Ernesto Araújo. Parece a Motown, né? Só reúne gênios, né? Parece aqueles discos que o Miles Davis chamava todo mundo pra tocar com ele, né? Dream Team, né? Brasileiro, Verdade, né? cara. Helder, a gente vai ficando por aqui. Tem o nosso Apoia-se também, que você pode nos ajudar, fazer com que a Ganlams Feios continue apoiando esses golpes. Não, continue denunciando esses golpes. A gente tá denunciando, mas é aquilo, né? Os gringos vão postar textão, o pessoal vai reclamar, o Bolsonaro vai voltar aqui pro Brasil, nada acontece, feijoada como sempre, mas fazer o quê, né? Pelo menos a gente se diverte um pouco. Um pouco. Pra todos vocês aí que não estão na ONU, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.